Belo Horizonte recebe esta semana o Encontro Nacional de Agroecologia, que deve reunir 2.000 pessoas. O tema é Agroecologia e Democracia unindo campo e cidade. Bom, mas o que tem agroecologia a ver com política? Nosso assunto tem tudo a ver. Uma das pautas do encontro é um projeto polêmico de 2002 que foi retomado recentemente na Câmara dos Deputados. Os ruralistas chamam a proposta de Lei do Alimento Mais Seguro. Já os críticos, de pacote de veneno. A matéria altera as regras para uso e registro de agrotóxicos e pesticidas no país. Eu vou conversar com a professora Irene Maria Cardoso, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Irene, você está completamente envolvida, eu sei, nesse evento, na estrutura que organiza esse evento. Então, eu queria que você explicasse para nós como é que é estruturado, não é? Esse é o quarto evento, quer dizer, não é da agora que ele é estruturado. Só para as pessoas, antes da gente entrar no assunto em si, ter ideia do que se trata. Muito rapidamente, esse evento, na verdade, ele está sendo construído, eu falei hoje, quando eu cheguei no Parque Municipal, onde estará acontecendo o evento, ele, na verdade, começou a ser construído há 30 anos atrás, no início da década de 80, quando, junto com a redemocratização do país, a gente começou a construir um movimento que a gente chama de agricultura alternativa. Você é ex-presidente, inclusive, dessa associação. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. E aí esse movimento que nós começamos na década de 80, ele se estruturou a partir das organizações não governamentais. Em Minas Gerais nós temos 5 que começou esse movimento, que é a Rede de Intercâmbios, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, o Centro de Agricultura de Turmalina e o CAT de Governador Valadares. E esse movimento, ele formou o que a gente chamava na época de Rede de Projetos de Tecnologias Alternativas, junto com outras organizações do Sul, do Sudeste e do Nordeste, e também algumas do Centro-Oeste e Norte. Esse movimento, ele foi sempre articulado com as organizações dos agricultores e agricultoras familiares. E a parte visível, né, que é o que a gente consegue enxergar mais claramente, é a agricultura familiar. Né? A agricultura familiar, a agricultura familiar camponesa, que dá suporte a esse movimento. Mas esse movimento, ele se transformou no que a gente chama hoje de Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Essa Articulação Nacional de Agroecologia, ela faz parte dela várias outras, hoje, organizações do movimento social, como o Movimento Sem Terra, a FETAENG, a FETRAF, a CONTAG, e é uma rede de organizações. E essa rede, ela se articula com outras redes, como, por exemplo, a Terra de Direitos, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e esse conjunto de organizações, que são mais de 40, é que constrói o ENA, que é o Encontro Nacional de Agroecologia. A ABA, a Associação Brasileira de Agroecologia, da qual eu fui presidente, ela também faz parte dessa articulação. A ABA constrói o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que ocorre a cada 2 anos. A ANA, ela constrói, então, com esse conjunto de organizações, o ENA, que é o Encontro Nacional de Agroecologia. E vai estar todo mundo aqui? Vai estar esse povo todo? Essa rede toda? Toda essa rede. A gente espera, no que a gente chama de delegados, 2.000 pessoas, 70% agricultores e agricultoras familiares, e povos e comunidades tradicionais. Então a gente vai ter plenária de indígenas, plenária de quilombolas, e esse povo todo, então 70% é das experiências de agroecologia a partir dos seus territórios. Então a gente não está falando de uma coisa teórica, nós estamos falando de experiências que são construídas em cada canto desse país. Então vem gente da Amazônia, vem gente do Centro-Oeste, vem gente do Nordeste, vem gente do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, vem gente de todos os lados, e são pessoas que representam as experiências de agroecologia. Dessas 2.000 pessoas, pelo menos 50% mulher e pelo menos 30% de jovens. Mas para além dessas 2.000 pessoas... Por que tanta mulher? Porque nós acreditamos que sem feminismo não há agroecologia. A mulher, ela cuida da biodiversidade, ela cuida da soberania e da segurança alimentar, e ela tem um olhar
diferente para os agroecossistemas. Agora, o tema, o título, né, do evento é Agroecologia e Democracia unindo campo e cidade. Por que essa escolha? Então, essa escolha é porque a gente sabe que sem democracia a agroecologia não floresce. Então, foi a partir da redemocratização do país que a gente teve condições de se organizar e foi a partir do governo popular, a partir de 2002, que nós tivemos políticas públicas que minimamente possibilitaram o avanço da agroecologia no Brasil. Então, o Brasil hoje é o primeiro país do mundo a construir a Política Nacional de Agroecologia. E essa Política Nacional de Agroecologia, inclusive, ela orienta outros países, como a Holanda, como a França, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, a construir as suas políticas. Agora, qual que é a força que esse movimento tem, ou essa rede, né? Levando-se em conta que hoje não existe esse governo popular, não é? E até que ponto consegue andar independente de apoio governamental? Ela foi construída sem apoio governamental, não é fácil. Com as políticas públicas é que a gente consegue ter escala e que a gente consegue avançar na construção da agroecologia. Mas a ausência dela não interrompe o movimento. Então a gente continua nesse processo de construção da agroecologia. Nós temos muitas experiências, nós temos um movimento. Esse movimento da agroecologia, quando ele começa no Brasil, ele começa apoiado pelas comunidades eclesiais de base, pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, articulados na Central Única dos Trabalhadores. Então é um movimento que ele tem o seu componente espiritual, que vem das SEBs, ele tem o seu componente técnico, que vem do apoio, da assessoria dos agrônomos, e ele tem um componente político, porque a gente sabe que para a gente construir políticas públicas, nós precisamos de políticos que tenham sensibilidades para a construção dessas políticas. Hoje o que nos enfraquece muito, além desse governo golpista que está aí, é um Congresso que não nos representa. Então, se você for olhar a agricultura familiar no Brasil, ela que produz 70% dos alimentos, ela que está em 87% dos estabelecimentos rurais, ela só detém 25% das terras, mas ela é 87% dos estabelecimentos. Não tem um agricultor familiar deputado federal. Tem deputados federais que são sensíveis à causa, que trabalham a favor da agricultura familiar, mas nós não temos um agricultor ou uma agricultora familiar saiu deputada, ali da terra, que seja deputado. Então, esse Congresso ele não nos representa. Então, como é que a gente avança na construção da democracia é extremamente importante para a gente avançar na construção de direitos. E dentre os direitos está o direito de comer uma alimentação saudável, uma alimentação sem veneno, porque veneno causa câncer. Agora, a propósito do que você está dizendo, o Congresso Nacional tem na pauta, especificamente a Câmara dos Deputados, tem uma comissão especial que está analisando o parecer a um projeto de lei que é lá de 2002, é um projeto, se não me engano, 6299 de 2002, que prevê alterar, que é aquele que eu fiz menção no início do programa, alterar as regras para aprovação e registro de pesticidas, de agrotóxicos. Isso está polarizando, como eu falei, as discussões lá em torno do assunto, e é chamado pelos críticos pacote de veneno. Eu queria que você dissesse como é que essa rede está trabalhando em relação a esse projeto que tem, existe uma bancada fortíssima, ruralista, no Congresso e uma indústria química extremamente interessada em ver esse projeto aprovado. Como é que é o trabalho de vocês? Como é que vocês estão atuando em relação a isso? Então, nós da ABA, das organizações da Articulação Nacional de Agroecologia, junto com a Abrasco, com a Terra de Direito, todas essas organizações que eu falei, nós estamos construindo dossiês mostrando os impactos que esse pacote do veneno vai ter na sociedade brasileira, na saúde das pessoas e na saúde do meio ambiente. Procurando esclarecer para as pessoas o que está embutido nele. O que está embutido nele? Então vamos lá. Por que se a vocês população consideram brasileira tivesse ideia, e com o tempo que nós temos não é suficiente para a gente discorrer sobre todos os problemas que tem, eu vou dar alguns exemplos. Se tivesse ideia da maldade desse pacote, a população estaria extremamente preocupada e extremamente procurando se mobilizar para não deixar esse pacote passar.
Uma primeira coisa, uma das coisas extremamente importantes é que todas as modificações, elas procuram privilegiar aquele setor que produz o veneno e aqueles setores que utilizam o veneno, que a gente pensa que é da agricultura familiar, mas grande parte do veneno é utilizado nas grandes plantações do agronegócio, como o algodão, a soja, a cana-de-açúcar, etc. Isso não significa que a agricultura familiar também não usa, como, por exemplo, no tomate, na batata, no próprio café, também utiliza. Mas esse pacote ele interessa especialmente para aqueles que produzem e para aqueles que consomem em maior quantidade de veneno. E tanto é assim que esse PL 6.229, ele agrega, ele estuda a possibilidade de agregar 29 outros projetos de lei. Mas ele só considera e só articula nesse PL aqueles que tratam da questão da produção, do registro e do uso do veneno. Ele tira desse projeto todos aqueles outros que preocupam com a saúde e com a questão ambiental. Um primeiro problema que tem seríssimo é que o Brasil tem uma legislação que o registro e o controle dos agrotóxicos, ele é feito de forma tripartite, que é o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério da Saúde estudando os impactos na saúde do ser humano, o Ministério do Meio Ambiente estudando o impacto no meio ambiente e o Ministério da Agricultura estudando as questões agronômicas relacionadas ao uso de agrotóxicos. Quem defende diz que isso demora muito, que é um processo muito longo. Isso demora muito. Isso é um processo demorado, que é muito burocrático. E é isso que eles argumentam. Mas o que acontece? Eles tiram, então, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. Então, fica muito claro que a preocupação é só com o uso e com a questão econômica. Mas tiram como? Eles propõem que seja exclusivo do Ministério da Agricultura. A partir de agora, só o Ministério da Agricultura é que vai ser responsável pelo registro e pelo controle dos agrotóxicos utilizados. E essa coisa de que demora muito, demora pouco, qual é a nossa preocupação primeira? A gente sabe que o brasileiro, inclusive, ele tem muita preocupação com a saúde. Pode estar tudo muito ruim, mas se você está bem, se você tem saúde, você considera que você está feliz. Então, como é que pode agilizar um processo ou desburocratizar um processo que não vai levar em consideração a saúde da população e não vai considerar a saúde do meio ambiente? Isso é um absurdo total. Só esclarecer uma coisa que eu tenho curiosidade. Você está dizendo que os 3 ministérios atuam juntos, saúde, agricultura e meio ambiente. Ainda assim, o Brasil é considerado um dos países que mais usa pesticidas e agrotóxicos, não é? Então. O que é isso? Se nós temos um controle, digamos, supostamente tão eficaz, muita coisa passa. O controle eficaz é para o registro. A gente está falando do registro, quais são os produtos e não é eficaz, não. A gente está falando que existe hoje, esses 3 organismos controlam o registro. E mesmo assim, a gente não pode considerar que é eficaz. Imagina, então, desmontando, desconstruindo esse controle que tem. Por que não é eficaz? A gente utiliza hoje venenos que são proibidos na Europa. E o Brasil utiliza. A gente tem a legislação da pulverização aérea, por exemplo, extremamente frágil. Então, mesmo com esse controle que tem, ainda é frágil. Além disso, o problema é que o Brasil apoia fortemente, com políticas públicas, daquele setor que utiliza fortemente o veneno e que acredita piamente que se você não produzir, se você não usar veneno, você não produz, que é o agronegócio. O que a gente diz é, para você diminuir, e aí é uma outra questão que a gente precisa discutir, que é um plano nacional de redução do uso dos agrotóxicos. Para a gente conseguir reduzir os agrotóxicos, nós precisamos de apoiar aqueles que não utilizam agrotóxicos. Agora, só para esclarecer uma coisa, os defensores, né, do projeto, eles alegam que a mudança na lei permitiria, né, um aumento da produção com o uso reduzido de agrotóxico, porque os elementos usados seriam mais modernos. Isso é uma narrativa, eles precisam de construir essa narrativa e dizer que é moderno. Morrer de câncer é moderno? Morrer de Alzheimer, Parkinson, provocado pelo uso de veneno é moderno? Porque é isso que as organizações internacionais e nacionais, como a Fiocruz, apontam. Esses venenos causam câncer. Então, o que tem de moderno nisso? Isso é uma narrativa que eles constroem. Mas quando você imagina, vou dar um exemplo. Por esse projeto de lei do veneno, se um produto for registrado
na OCDE, que é essa organização do desenvolvimento econômico, que o Brasil faz parte, se ele for registrado, o Brasil automaticamente pode utilizar ele aqui. Isso porque significa que alguns países já estudaram e pode. Por que então que não coloca no projeto que se um produto desse for proibido por esses mesmos países, o Brasil não proíbe automaticamente? Utilizar. Isso não. Ele não está. E aí ainda tem mais. Hoje, pela legislação, se um país considerar que um produto é cancerígeno, que causa problema para a saúde, o Brasil é obrigado imediatamente a começar a desenvolver estudos para mostrar isso. No projeto de lei fala que poderá fazer esses estudos. Então, se fosse realmente uma preocupação de modernizar, então ele estaria também incluindo isso. Tem uma outra questão que é muito séria, que é o tal do receituário agronômico. Pelo receituário agronômico, e eu já fui agrônoma da Emater do Paraná, eu sei como é que funciona isso. Pela legislação atual, e é uma legislação de 89, que foi construída com a participação da sociedade civil, o agrônomo, para dar um receituário agronômico, para prescrever um veneno, ele precisa de ir na propriedade e avaliar em loco o que está acontecendo. Eu já fui, muitas vezes, chamada e avaliar e falar, não precisa de ser utilizado. Pela legislação desse pacote de veneno, o agrônomo não precisa de ir, ele vai ser de balcão. O agricultor chega e diz para ele, eu estou com esse problema e eu quero utilizar, e ele receita um veneno, sem estar avaliando, sem diagnosticar. É como se você chegasse e falasse para o agrônomo, para o médico, meu filho tem essa doença, e o médico prescrevesse um remédio para ele, sem ver a criança. Então, qual é a eficácia disso? Onde que está a preocupação de fato com isso? Então, isso é uma falácia. Eles estão querendo colocar a questão econômica para aqueles que produzem o veneno acima da saúde dos brasileiros e acima do meio ambiente. A água está sendo contaminada com agrotóxico, o solo está sendo contaminado. Você imagina que tem um aquífero Jandaíra no Nordeste que ele já está contaminado com agrotóxico. O aquífero Guarani, que é um dos mais importantes no Brasil, ele já tem estudos indicando fortemente que ele já está contaminado. Agora, Irene, deixa eu te perguntar uma coisa, é só um parênteses nessa questão da lei, porque eu vou voltar nela, mas falando em democracia e agroecologia, o que a gente vê, especialmente nas cidades, um movimento das pessoas buscando produtos que estão livres de agrotóxicos. Então tem aquelas feirinhas orgânicas. Agora, aqueles produtos, eles são muito caros, poucas pessoas têm acesso a eles. Como que a agroecologia está tratando disso? Então, porque isso tem tudo a ver com democratizar. Claro, claro. E tem três componentes importantes quando a gente avalia o preço. O primeiro, que o produto agroecológico não necessariamente é mais caro. Tem uma distinção aí que é o produto orgânico. O produto orgânico é um produto que é certificado. Ele tem uma legislação específica para isso. Não tenho nada contra o produto orgânico, muito antes, pelo contrário, ele pode ser agroecológico perfeitamente. Mas o produto orgânico, essa legislação, ela permite criar nichos de mercado. Então, muitas pessoas passam a utilizar, produzir organicamente para vender mais caro para um nicho de mercado. Essa agricultura orgânica, ela é feita muitas vezes com a substituição de insumos. Então, você deixa de usar um veneno e passa a usar um controle biológico, algum organismo, alguma coisa que substitui esse veneno, mas isso também tem uma produção por trás que também está buscando um nicho de mercado. Mas você não precisa necessariamente de fazer a substituição de insumos. Vou dar um exemplo rapidamente. Um agricultor, eu disse para ele uma vez, ele estava com um problema no café dele, e eu disse para ele, metarrísio, que é um fungo de solo, pode controlar isso. Ele falou, o agrônomo disse isso para mim mesmo. Falei, você tem duas opções, você cuida do seu solo, e você terá de graça esse metarrísio no seu solo, ou você compra um vidrinho desse tamanho nas lojas de produtos agropecuários e custava na época R$120. Então também falta uma questão de informação e de motivação. Falta uma questão de apoio para que os agricultores compreendam, busquem inclusive na sua ancestralidade, na sua forma de lidar com a agricultura, uma outra forma de produzir alimentos que não é nova. Que é novo é essa produção de monocultura com uso de veneno, uso abusivo de adubos químicos, com mecanização em monocultura no latifúndio. Isso é novo. Sim. Agora, produzir de uma forma diversificada, onde a natureza é um insumo para a produção agroecológica, não. Agora tem mais dois componentes da sua pergunta. Então, não necessariamente o produto tem que ser caro. Segundo, o que é caro? Porque às vezes você
paga um alimento um pouco mais caro, mas você está comprando a sua saúde. Então, muitas vezes as pessoas se recusam. Mas quando a população tem pouco dinheiro, Então, aí é que entra a questão da democratização. Mesmo assim, né? as pessoas que têm dinheiro, às vezes ela faz a opção de não comprar porque não vê que o produto é responsável pela sua saúde. Você é o que você come, e você come o que a planta come, você é solo, no final das contas, o solo de qualidade que vai garantir a planta de qualidade e a sua saúde. E aí tem a questão do salário. Por que os salários são baratos? Por que os salários não são suficientes para as pessoas comprarem alimento de qualidade? Então, quando a gente discute o preço dos alimentos, a gente tem que discutir a questão salarial, que é o terceiro componente. E o outro componente é a justiça, né, com os agricultores que produzem o alimento. Porque é muito barato comprar um celular, mas é muito caro comprar um celular, mas é muito barato comprar um alimento. Então, quais são as opções que nós fazemos e quem é que está por trás dessa produção? É isso que eu acho que a gente tem que discutir. Eu queria voltar para nós não fechamos a questão do projeto. Como é que essa rede, né, da agroecologia está se articulando para fazer frente à movimentação? Existe uma frente, por exemplo, né, de produtores rurais que hoje no Congresso representa 44% dos deputados. Além de ter uma indústria poderosa dando todo o apoio. Como fazer frente? É isso que eu disse. Nós somos muitos aqui embaixo e poucos para decidir, porque nós não somos representados lá. Então, o que nós estamos fazendo? Cartas, várias organizações da sociedade civil ligadas à saúde, o Ministério Público, enviando carta, dizendo, esclarecendo isso que vocês estão fazendo aqui, me chamando aqui para debater e dizer do perigo. Quais são as chances desse projeto passar? Chances reais, considerando essa situação. Nós sabemos também que o parecer não foi aprovado, foi adiado. A chance é zero, porque nós vamos lutar para que ele não seja aprovado. Mas o povo brasileiro precisa de entender de uma vez por toda que quando dizem que políticos são todos iguais e que não precisa de votar nas eleições, é para nos desmobilizar e para nos dominar. Então nós precisamos que em outubro tenha eleições e que essas eleições a gente eleja pessoas comprometidas com a saúde das pessoas, com o ambiente, e para de ficar acreditando que político é tudo igual. Nós temos políticos lá que estão do nosso lado, políticos mineiros, inclusive, que são da frente parlamentar de agroecologia, que está do nosso lado lutando a nosso favor, mas nós somos poucos. Então nós precisamos, hoje a gente teria muito mais força e teria muito mais garantia se as pessoas tivessem votado em pessoas que estão do nosso lado. A gente sabe que votar ou não é uma questão só da pessoa querer. A gente também tem uma indústria das eleições em volta que acaba sendo eleito aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais poder e que está lá fazendo lobby com essas mesmas empresas. Então, entender como que a sociedade brasileira funciona, entender qual é o papel dos deputados numa legislação como essa, é politizar a sociedade brasileira e entender que nós precisamos de uma representação forte. Agora, me pergunte de novo, qual é a chance? É zero, porque nós vamos lutar com todas as nossas forças. E são organizações muito importantes. É Fiocruz, é a Abrasco, é o Ministério Público, é a Associação Brasileira de Agroecologia, muitas organizações e muita gente que vai estar aqui representando uma enormidade de experiências que tem espalhada por esse Brasil afora. Irene, se depender da sua paixão, acho que não passa mesmo, não. Só para a gente encerrar, porque nosso tempo já acabou, falando da programação do 4º Encontro Nacional de Agroecologia, que acontece de quinta a domingo em Belo Horizonte, no Parque Municipal, não é? Isso. Vão ter vários eventos lá e vai ter também uma feira de saberes e sabores, alimentação agroecológica, oficinas, né? Além dos debates, não é isso? O Parque Municipal é público e nós escolhemos fazer um encontro no lugar público para que as pessoas possam ir e para que as pessoas possam nos ver, possam conversar conosco. Na sexta-feira, especificamente, nós temos uma programação que é mais exclusiva para essas pessoas que estão vindo representando essas experiências. Mas isso não significa que não pode ir lá e ver, conhecer e passar pelo parque. Mas sábado
é completamente dia, né? aberto. É o dia para você ir lá e visitar o Parque Municipal. Vai ter uma feira vendendo produtos orgânicos, agroecológicos, artesanatos, produtos da cultura popular, uma tenda da cura, porque a gente não pode desvincular a questão da democratização do alimento, da soberania alimentar, da segurança alimentar, da soberania médica. Então, como é que nós estamos nos tratando? Como é que nós resgatamos as nossas terapias naturais a nosso favor? Então, isso também vai estar sendo lá. E no domingo continua, pela parte da manhã, a grande feira e vai ter um banquete popular agroecológico e nós vamos estar oferecendo alimento de qualidade, porque alimento sem veneno é o alimento que nos dá saúde, que não nos causa câncer e que nos fortalece para lutar, para construir um Brasil democrático para o campo e para a cidade. Irene, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político e ótimo encontro. Muito obrigada. Eu conversei com a ex-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, ela é professora do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa e ela veio falar com a gente sobre esse 4º Encontro Nacional de Agroecologia que acontece em Belo Horizonte de quinta a domingo e envolve muitas discussões políticas, que está no centro dessas discussões está um projeto hoje na Câmara dos Deputados que pode alterar as regras para uso e registro de pesticidas no país. O mundo, sim? E todos vocês são convidados a serrar a fileira contra o pacote do veneno, porque nós somos fortes se todos estiverem do nosso lado. Nós somos frágeis se a gente não contar com o apoio da sociedade. Que nós estamos, a nossa fortaleza vem porque a gente acredita que a sociedade vai estar do nosso lado, porque isso tem consequência para toda a sociedade brasileira. Ok, obrigada de novo, Irene. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.